graças a Deus, assim, posso dizer na minha velhice, né? Porque eu já estou com 63 anos e então minha velhice está bom agora. Tá bom. Um pouquinho, né? Deixa a cachorra. Cadê ele? Já entrou? Tá entrando, irmãzinha. Vai lá, bebê. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Mas você não avança, não. Vem, bebê. Vem. Pérola, ela Deixa ela, que é o ela nome vai dela. Fica chamando de bebê. Mas Gilson. Tudo bem? Valeu, seu irmão? Bem, isso foi muito apoio. Satisfação conhecê-los, como vai, Natanael, tudo bem? Satisfação conhecê-los, viu? Show de violão. Vem, Pérola. Vem, Pérola. Pérola. O que aconteceu com o irmão? O que aconteceu? Oi, meu Deus. você que é ela? Ela tá perto demais. Calma, calma. Seja à vontade. Certo. Tá meio frio, né? É, a temperatura deu uma caída aí, sabe? Sem dó nem piedade. Sem dó nem piedade. Demorou a chegar, essa nossa irmã, missionária da Assembleia, aqui da irmã, né, também. Valeu. Amém. Então, combinamos. A senhora faz aqui, Gilson? Hã? Eu conheço essa região toda. Não sabia, sabe. Já pegou até onde? Já pegou o serviço lá? Melhor referência é a Avenida Zélia mesmo, né? Primeira rua, quer dizer, segunda rua da Avenida Zélia. Aí a primeira esquerda. Aí é facinho. Se explicar assim, fica bem facinho. Eu fui lá. Ah, você foi lá buscar? Explica assim, fica mais fácil. Segunda rua da Avenida Zélia, primeiro esquerda. É exaustivo. Então, que mostra em cima que de vez em quando nós vem aqui. Ah, é? Eu também no mercado do Japão aqui. Ah, tá, lá em São Paulo. Até o final da Zélia, segue naquela velha de Itapevi. Tem um irmão que mora ali em cima, então de vez em Estão quando. construindo naquela aqui. Mas eu esqueci o nome. Não, é outro. Eu esqueci o nome. E ele vai concorrer com o outro aqui, o Lopes. Para nós é melhor. Mas né? então é mais Quando um há concorrência, mercado, o preço essa cai. construção aqui. É, Nossa, essa mas construção é mais um é o mercado. terceiro no mesmo lugar. O Lojão virou Dias, né? O Lojan? Eu não sabia. É. O Luzão aqui Lá da em Zélia? cima, da Zélia. Virou Dias, eu não sabia. Aqui no engano, eu está tomando dinheiro no Lojão. Está usando. O Lojão você fala o que tem a esquina lá embaixo lá. Aqui, ó. Não, aqui na Vila Zélia. Vila Zélia. Todos, apesar que o plano está quebrando. Aí lá ou vocês veem, vocês também tinha um mercado chamado Rock também, mas que o Wesley comprou tudo, né? E agora está. Vai ser uma potência. O Wesley Casa Bahia Quando era é o mesmo dono, não é? É o mesmo. Teve uma vez que eu... É assim, é igual. É o mesmo dono. Teve uma vez que eu peguei o cartão do Extra, aí fui na Casa Bahia, era a mesma coisa. Ah, não, sério. Entendeu? Sabia não? Normal. Ó, o Extra, Casas Bahia, Pão de Açúcar. Que antigamente era João Beleto, eles tiraram e colocaram o Pão de Açúcar. É tudo a mesma coisa. Só tira o nome, só para o nome, só para não ter monopolismo. É, o mercado mais forte anexa o outro e empresta o nome desse outro. Às vezes nem muda. Inclusive agora, Ponto Frio também. Ponto Frio, Casa Bahia, tudo É a mesma coisa. interessante. A gente vai procurar uma coisa, um produto qualquer, aí no Ponto Frio não tem, ou então só tem um.
E eles oferecem como última alternativa. Aí você vai na Casa Bahia logo do lado, aí tem lá 3 em exposição lá e tal. Aí você, sabe, é um jeito que eles têm de fazer com que você não comprar aqui, compra ali, assim por diante. Tudo ali casado ali. Você sabe qual mercado vai ser aqui? Me disseram o nome, mas eu esqueci. Então não é conhecido. Me disseram, mas eu Mó, 10 horas. não lembro. Eu não te ligo. Eu sei que tem um nome. A população agora o Barulhinho cresceu muito. Esse bairro aqui, ó, que vão ter uma ideia, quase uma cidade. São 3 bairros como se fosse uma cidade. Por causa dos prédios. Por causa dos prédios, cada prédio que tem 50 apartamentos, né? Senta, né? Senta. Então é como se fosse uma rua. Oi? Só que o mercado é como assim. Não, mas eu vou São empresas bem capitalizadas, né? Ela falou que não quer conversar. Não é tão direto. É que eu tô tão preocupada com isso aqui, mas estão só conversando sobre as coisas. Não estão conversando sobre as coisas. Né? É, porque não senta e conversa a Bíblia, se é isso outra vez dela, né? É, porque, olha, todo mundo está insistindo muito para que eu vá para a igreja e tudo, né? E eu nasci no berço evangélico, né? Meu pai me ensinou a amar a Deus. Nesse caminho que Deus foi iluminando a minha mente, sabe? De tal forma que eu fui descobrindo coisas que a gente não conseguia enxergar na palavra. Então, agora, quando eu vou para a igreja, eu me sinto atraindo a Deus quando eu vejo que toda aquela dedicação do trabalho que a gente faz para a obra, não é o pai que recebeu, foi o filho. Então, eu me sinto traindo ao pai quando eu vou à igreja agora, sabe? Então, se eu não vejo que o pai tem o trono da glória e exaltação, eu prefiro não ir. Eu prefiro, quando mudar a adoração, quando for para o pai, o nome do pai estiver sendo exaltado no trono, aí sim, mas enquanto o trono de exaltação for do filho, eu me sinto traindo ao pai. Sempre no final de todos os trabalhos, todos os cultos. Toda honra foi para o filho. Então, eu prefiro fazer a obra assim, em particular. Porque o que eu encontrei na palavra, inclusive o pastor lá do pastor Silas Malafaia, uns 20 dias atrás, ele estava pregando na TV e falando sobre os sinais do falso profeta, que seria milagres, prodígios e maravilhas. Então, só os sinais que Jesus operou aqui. Então, se o falso profeta exigia tanto que ele fosse adorado, porque esse era o objetivo do falso profeta, do anticristo, que ele deveria ser adorado, né? Então, muitas coisas foram esclarecendo na minha mente. A única pessoa que teve essa capacidade, que nem ele estava falando esses dias, o reinar por 1000 anos, quem que ela falou? O anticristo, que reinaria por 1000 anos. Mas então eu lembrei, quem conseguiu essa façanha de reinar por 1000 anos foi quem ressuscitou. Foi Jesus que conseguiu, que o Pai ressuscitou, porque quem tem poder de vida, que deu vida, foi o Pai, e ele mesmo ressuscitou, porque o Pai é o poder de vida. Então, inclusive a Bíblia fala, né, quem crê que Deus o ressuscitou, porque o Pai que é vida, que seria salvo. Então, quem teve essa façanha de ressuscitar para poder reinar por 1000 anos foi Jesus mesmo. E, inclusive, em João 4, ele conversando com a mulher samaritana no poço,
de Samaria, ele falou que viria dias que as congregações não adorariam mais ao Pai. Então, a partir dali, a samaritana mesmo achou estranho, né? João 4, né? Ela mesma achou estranho, porque os pais adoravam naquele monte que ela falou. Os pais adoravam naquele monte. Então, o Israel sempre adorou ao Pai. O povo de Israel, o povo judeu, não foi assim? Eles sempre adoraram ao Pai. Então, se a partir dali a adoração não seria mais ao Pai, realmente, até hoje, a origem do trono de hoje da adoração da igreja é de quem? Do nascimento de Jesus. Então, desde o nascimento de Jesus, a adoração não foi mais como Israel fazia ao Pai. Passou a ser de Jesus, porque ele falou que não adorariam mais ao Pai. Então, bom, as congregações de Jerusalém, de Samaria e tal, as congregações. Então, eu comecei a colocar o pé no chão de que é o Pai, o dono do trono, até hoje. Por isso que ele falou buscar primeiro o reino de Deus, que é o Pai, e a sua justiça. E as demais coisas são para a gente acrescentar, porque o que Jesus mostrou aqui, nas obras que ele mostrou, era mostrando as obras dele, de Jesus. Porque, com o poder do Pai, porque o Pai o concedeu todo o poder de juízo. O Pai deu ao Filho para exercer o poder de juízo. Né? Inclusive, em João 3,17, ele diz assim, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, que Deus enviou o Filho. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse foi o poder de juízo que o Pai deu ao Filho, né? Não para condenar. Só que, às vezes, logo em seguida, a honra acaba sendo ao Filho como se fosse ao Pai. Então, às vezes, se a gente não abrir bem os olhos, a gente acaba se confundindo. Porque o Pai, ele manda o Filho exaltar ao Pai, honrar ao Pai. Então, às vezes, quando o Filho acaba se exaltando igual ao Pai, a gente precisa abrir os olhos para isso, porque pode ensinar o caminho para a gente seguir o justo, que é o que o Pai ensina. Só que, às vezes, a gente acaba se desviando e no entanto, o trono que é tão importante, uma coisa que a gente se dedica, que a gente faz trabalhos lindos, bonitos e tal, que a gente faz até vigílias e madrugadas e tal. E acaba sendo um trono de quem? Não é do Pai. Toda a honra foi do Filho. Então, realmente, se a gente não abre os olhos, né? Porque o amor me abriu os olhos, porque eu vi que o Pai a quem eu amo, que eu aprendi a amar, não estava recebendo o que é dele, o trono da exaltação que é dele. Então, se a gente ama realmente, a gente vai ver que o Pai precisa sentir o que a gente sente, o amor que a gente dá a Jesus e tal, para exaltando a Ele, a gente precisa fazer que o Pai sinta, porque Ele é o centro do nosso amor. Porque é Ele que nós devemos amar acima de todas as coisas. O primeiro mandamento acima de todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo, né? Então, se eu sinto assim traindo a Jesus, por mais que as pessoas cheguem e falam dos sinais de falso profeta, como a Bíblia já explicou que sinais, milagres, poderes e maravilhas, eu prefiro me apegar a buscar primeiro o reino de Deus, algumas coisas, são coisas que é só para se acrescentar. Coisas que a gente deve deixar para depois, para se acrescentar. Porque é o que Ele mandou primeiro, buscar primeiro. Sabe? Então, se Deus quiser me abençoar em alguma dificuldade que eu tá bom, amém, obrigado, Pai, porque esse é o meu objetivo. Sabe? Então, não vou buscar glórias assim, com milagres, para fazer disso um culto para Deus, porque seria como Caim. Então, eu conversando com os dias, porque seria como Caim, a gente apresentando as bênçãos de Deus como um culto para ele, porque Caim apresentou os frutos da terra. São as bênçãos que Deus deu para a gente para apresentar. Então, como os milagres, Deus nos deu bênçãos e tal, eu vou apresentar isso como culto. Não é o que Deus quer, Ele não aceita. Então, a gente tem que, nosso altar tem que ter sentimento. A gente tem que mostrar que há vidas, tantas vidas sofrendo nessa terra, tudo sobre o altar. Para Deus contemplar no altar todo o espírito de vida que sofre ali, para Ele manifestar. Abel, ele mostrou o sofrimento que estava no altar, para que Deus manifestasse. Então,
Deus não quer sacrifício hoje, né? Nós estamos no tempo da graça. Então, o sacrifício de culto que nós temos que fazer, que é o sacrifício, não seria assim, sacrifício de sangue, por ter na graça, por estarmos na graça. Seria o buscar primeiro o reino de Deus. Esse é o sacrifício que Deus quer, porque Ele precisa reinar. Porque o que reina aqui é uma abominação total. Não tem condições. Não é Deus reinando, é injustiça em tudo quanto é canto. Sabe, a dificuldade é geral nessa terra. Então, se Deus não reina, se a gente não conquista que Ele reina, e se Ele não tiver o trono, como é que Ele vai reinar? O trono a gente coloca o filho. Então, não tem como o pai manifestar enquanto a gente está buscando a honra, a adoração, o reinar do filho, que é o que ele tem agora para entregar para o pai. Esse reino de Sodoma e Gomorra. É esse reino, porque quem reina não é o pai, é o filho, é esse poder que ele deu para o filho, desses 2000 anos já faz, né? É o filho, é o reino que ele tem para entregar ao pai. Esse reino de Sodoma e Gomorra, essa bagunça que ele tem para entregar. A gente tem que buscar que Deus Pai reine, porque não tem condições, é uma injustiça e tudo que é canto. Agora, Israel começou com guerra até. Meu Deus do céu. Eu estudei na faculdade esse ano, aqui no Oriente Médio, começaram as grandes alterações na sociedade, no Oriente Médio. Seria em Israel, né? Começaram as grandes alterações na sociedade, inclusive a modernidade. A modernidade média, a modernidade tardia, começou no Oriente Médio. E agora, Israel começa com guerra, porque essa modernidade acabou surgindo no mundo todo, e começou lá no Oriente Médio. Agora lá começando com guerra, a gente fica até assustado, né? Mas só que eu, inclusive, até falei isso no meu mesmo que começa lá, não pode chegar aqui porque eu não aceito. Eu não aceito esse reino de vaidade e morte. Eu não aceito mesmo. Porque não é morte que Deus fez para a humanidade. Isso foi consequência do pecado. Eu não coloco morte na minha obra de jeito nenhum. Sabe? Em todo o meu caminho, em toda a obra do meu caminho, eu só obro que Deus faz reino porque Ele é vida. Ele é vida. Agora, se de repente eu vou obrar Jesus, claro que sempre no caminho onde Jesus é o trono, a cruz é o fim. A cruz é o limite. Então, e aí se espera a ressurreição, né, conforme é a promessa do Pai. Então, de certa forma, é a promessa do Pai. Isso aí, essa referência eu não vi, não. Mas, então, eu prefiro colocar a minha fé no Pai, porque Ele é vida, não é porque Ele morreu, porque Ele é vida, Ele não é morte, não tem nada a ver com morte. Não tem nenhum salário do pecado que o condene. Jesus pode ter sido, por não ter exercido a salvação da carne, por ter condenado o pecado na carne, ao invés de salvar todo o reino tático, porque Ele tinha o poder do juízo que o Pai deu. E, no entanto, Ele ficou exercendo milagres, serviços e maravilhas, ao invés de exercer o juízo no reino tático. O juízo que Ele exerceu foi condenar o pecado na carne, que não era para condenar o mundo no pecado, mas para que o mundo fosse salvo, para salvar o reino tático do pecado, libertar o reino tático do pecado. Porque esse era o poder do juízo. Então, se eu não ponho a morte que foi a consequência que Jesus alcançou no trono de minha adoração, se eu ponho o Pai como trono de minha adoração, é a segurança de vida que eu tenho para oferecer para qualquer um. Então, para eu ter segurança assim na igreja para adorar, para estar adorando, eu preciso ter essa segurança de vida que é o Pai no trono, e não o Filho, porque Ele já é, a consequência dele é a cruz. Então, o Pai que eu quero ver no trono para estar adorando com os irmãos. Porque essa é a segurança espiritual que eu vou sentir na igreja. Entende? Às vezes a igreja pode ter dificuldade para fazer com que o irmão fazer com que adore o filho também. Não, fazer um irmão sentir essa segurança de vida se o pai não estiver no trono, a não ser que não
como eu antigamente não pensava que o pai não estava recebendo oração, a não ser que pense dessa forma, que o pai esteja recebendo. Só que conforme a gente vai pensando no que o pai, da exaltação alegre de amor que a gente dá a Jesus e não dá ao pai, a gente vê que o nosso amor está em falta com o pai. Eu senti isso. Então, por isso que Deus foi me revelando muitas verdades na palavra. Entende? É por isso que eu não vou, quando as pessoas pedem para eu para eu ir à igreja, eu me sinto traindo ao Pai. Aí eu prefiro não ir. Porque mesmo Jesus sendo meu irmão, se ele falhou na obediência ao Pai, não é dele o trono. De toda forma, mesmo que mesmo que não tenha falhado, que tenha feito o juízo conforme o Pai pediu, ele foi um enviado do Pai. Né? Então, em João mesmo, 17, diz que Jesus mesmo diz, orando ao Pai, que todo aquele que crê que Deus é o único e verdadeiro Deus, e que ele era enviado, né, o Jesus era o enviado do Pai, teria a vida eterna. Então, desde que a pessoa crê que o Pai é o dono do trono, por ele ser Deus, aí sim, né, a gente pode ter essa segurança. Né? Acho que eu entendi do que eu estava querendo falar. Eu não sei se eu emendei no que eu estava falando antes. Mas você entendeu, não é? Assim, você acha que assim, Deus não está no trono? Não, da exaltação não está. Não, Deus está no trono, ela acha que Deus está no trono. O trono é dele. É. Ninguém toma. Uhum. Deus, ele está sentado no trono. Uhum. É tanto que Jesus Cristo, o Filho, está à sua direita. Então, o dono do trono é Deus. Ninguém toma dele. O que tentou tirar o trono de Deus foi o adversário que foi jogado aqui na terra. Ele sim. Ele quis montar um trono acima de Deus. Mas como Deus é a autoridade e o dono do trono, o que ele fez? Ele jogou o adversário, não vamos nem falar o nome dele, que não convém a nós. Ele foi jogar na terra e com ele a terça parte dos anjos foi jogado aqui na terra. É tanto que quando foi jogado aqui na terra, ele falou assim, ai dos moradores da terra, ai dos moradores da terra. Então, esses acontecimentos que você vê aí, é tudo arte dele. Só que nisso aí tem a permissão de Deus, que Deus é que comanda tudo. Ele faz certas coisas aí, mas com permissão de Deus. Ele vai até um limite. Até aquele limite ali, Deus não ordena ele. A partir dali ele não passa não. Entendeu? Mas o trono mesmo é de Deus. Você já explicou isso para ela. É de Deus. Então, mas olha, Porque é o seguinte, Deus criou o Adão, o primeiro homem. Então, Deus colocou a consciência em Adão. Só que Adão divide a serpente que foi jogada na terra, que enganou o próprio Deus, enganou Adão, através de Eva, através da cobra. Isso é tudo, entendeu? Foi um começo de todas as coisas. Porque é o seguinte, quando Deus criou o mundo, ele falou assim, façamos o homem a nossa semelhança. Jesus Cristo já estava com ele lá. Deus não estava sozinho. O filho já estava lá. Então veio Adão, depois veio Noé. Aí Deus se arrependeu de fazer o homem. Deus se arrependeu. de fazer a corrupção. Né? Aí, mas só que o filho estava junto. Aí Deus falou, puxa vida, e agora? Fiz o Adão, não deu certo. O Noé não deu certo. Agora, eu tenho que resgatar um povo na terra, para vir morar comigo aqui no céu. Aí o filho, estando do lado dele, falou, pai, eu vou lá. Você vai, filho? Vou. Me manda na terra com natureza de homem. Ele veio aqui como homem.
Só que ele veio com duas naturezas, a divina e a humana. É tanto que na hora que ele foi crucificado, ele estava na carne e falou, Pai, se possível, faz passar de mim esse caso. Mas se não for possível, cumpre a tua vontade em mim. Foi aí onde é que antigamente ninguém falava com Deus, era só o sacerdote. Ninguém falava com Deus. Levava lá os animais, tinha sacrifício e tudo. Aí, quando Jesus Cristo foi crucificado, rasgou-se o véu. Aí deu a autoridade do homem falando diretamente com Deus. Mas através de Jesus Cristo, que ele é o defensor. Não que ele está no trono de Deus, não, jamais. O trono é de Deus. Ele simplesmente está à direita de Deus Pai. Ó, à direita de Deus Pai. Então, ele não está, o Jesus Cristo não está no trono, ele está à direita do Pai dele. E tudo que acontece aqui na Terra, muitas das vezes acontece alguma coisa, os dois se conversam. O pai e o filho. Não, pai, perdoa ele lá, que eu tive lá na Terra. Lá é difícil mesmo. A dificuldade lá é grande. Tem prova, tem luta, tem dificuldade, tem enfermidade. Eu sei que eu tive lá. Então, pai, intercede por ele. Faz uma coisa. Aí o pai ouve o filho e faz essa entendeu? Jesus é intercessor. Mas o trono é de Deus. Ele é só intercessor. Porque tudo que ele for fazer em nome é fazer em nome do Filho, mas glorificando o Pai, que é o nome do trono. Entendeu agora? Você vai entender? Então, só o Pai não. Ninguém está no trono. Aí a gente conversa um pouco na nossa parte material. O que é fazer essa conversão na parte material? Essa casa é de quem? Esta casa que você mora é de quem? Nossa. Não. Casas, A casa você teve agregada a ela, mas ela é de quem? É nossa, minha É da sua família. mamãe, junto ao teu papai. Ao longo do tempo, vocês foram gerados, como Cristo foi gerado na terra. Agora vocês são intercessores quando a mamãe for para o trono, junto ao pai, tomar conta daqui. Onde Cristo veio à terra, como intercessor, como o irmão explicou, para ajudar a humanidade. Em nome do Pai. Entendeu? Só que assim, como a gente temos que fazer as coisas corretas, deixar organizada, é assim que Jesus Cristo começou a planejar na terra. Ele anunciou o amor, ele anunciou o carinho. Através da devoção que nós temos por Cristo junto ao Pai, que nós temos as libertações, nós temos a mente sadia, nós temos os ensinamentos tanto material quanto espiritual. Porque para você chegar nessa formação que você se encontra, a sua mamãe te fez tudo o que era necessário para você chegar nessa estatura. Entendeu? Aí, nessa estatura, você aprendeu a ler, a escrever, a discernir o bom e o mal. Só que, quando você saiu pro mundo, você deixou um pouco se contaminar com algumas, vamos dizer assim, algumas opiniões paralelas. E esqueceu do que você aprendeu. Então, o que você tem que sempre cultivar? Carinho com o irmão, com o seu irmão, carinho com a sua irmã, carinho que você cresceu dentro da igreja junto aos demais irmãos. Aí você não vai lá ver ele sente falta de você. Cadê aquela moça que estava sempre com a gente, orando, cantando, fazendo visita? Então, essas atribuições que nós levamos e agregamos desde o início, que Jesus Cristo veio fazer junto ao Pai também. Entendeu? Para que não morra e para que não desfaleça os ensinamentos de Deus.
que Deus falou, ó, a humanidade é para quê? Para que se um dia, como nós estamos aqui conversando hoje, aí amanhã, não digo você, amanhã eu tombo, se eu não tiver com o meu coração firmado em Deus e no que Jesus Cristo ensinou na terra, nada de valeu a minha trajetória. Como que eu vou chegar lá e falar assim, Senhor, eu fiz o necessário, o possível, o impossível, as enfermidades, os milagres, que nem eu era surdo e mudo. Deus me deu a voz, Deus me deu a audição para estar aqui contigo, conversando. Trouxe os irmãos de longe para conversar também. Porque você sabe que quando Deus ele faz nós a sua imagem e semelhança, mas nós não temos atribuições, nós não podemos se esconder. Porque Adão e Eva se esconderam, porque soube do bem, do mal, e aquilo que foi anunciado à tua mente. Aí o que eles fizeram? Se esconderam, Deus chegou e falou, ué, cadê Adão? Cadê a Eva? E passou, cadê Noé? Noé, às vezes, também se escondeu um pouco. Por quê? Por causa dos filhos. Que ao invés de ajudar o pai, o que ele fez? Como Deus prometeu, Deus Pai, prometeu que ia salvar a família de Noé, ele levou junto também. Mas se não, era só Noé e sua esposa. É a mesma coisa nós. Nós somos teus irmãos. Em Cristo Jesus, em Deus Pai, e em todos os ensinamentos que nós tivemos na face da terra. Como aprendemos a ler, a escrever, a discernir, a amar, entendeu? A cozinhar, a conversar, a dar risada, a ler a Bíblia, a ler um livro, a interpretar este livro e anunciar aquilo que você aprendeu para mostrar para aquela criancinha que, ó, é assim, porque você aprendeu desta forma, você cresceu. Agora, se colocar na cabeça de que isso não valeu de nada, como que você vai fazer com que ou amanhã você se tomba e tudo aquilo que Deus, Pai, deixou para você anunciar na terra, você não transmitiu, você não passou, porque ninguém vai ficar para semente aqui. Você viu que até Jesus Cristo, por ter a natureza humana e divina, ele não está na terra. Ele voltou ao Pai. É a mesma coisa nós. Se nós não fizermos as nossas trajetórias e anunciar o que Deus colocou no nosso coração, para mostrar para todos quanto Deus é maravilhoso, e a gente tem que olhar no olho, mostrar mesmo o amor. Porque aquele que às vezes se esconde atrás de algo, ele tem que começar o quê? A se policiar, até nas palavras em que está se profanando na sua boca. Por quê? Porque aonde que vem a verdade? Através do olhar, se eu não tenho a condição de olhar porque eu sou cego, do tato. Entendeu? Aí você vai chegar assim, ai, perdoa, aí você vai ver assim, através do tato, você vai enxergar, vai ver se aquela pessoa tem um carinho, pelo sorriso que ele deu, que assim você já vai ver como que Deus transformou, como Deus transformou ele. Entendeu? Então é uma diversidade na face da terra de ensinamento, uma diversidade na face da terra de profissões. Porque já pensou se todo mundo fosse um só? Não existiria essa conversa. Por quê? Porque tinha aquele monotonismo. Não teria aquela discussão, entre aspas, que não é uma discussão de brigar, mas sim de saber como Deus é bom. Entendeu? Então você tem que, assim, se diversificar nas maneiras, nas formas, nos jeitos, nos gêneros. Até uma planta, ela te ensina. Até uma planta. Porque ela está ali crescendo ali, torta. Se você tiver
pouco de conhecimento material, você vai lá, põe uma travinha ali, ó, e ela vai crescendo certinho. Entendeu? Então, a Na Bíblia, verdade, está mais no gênero da fala do que do olhar. Porque, às vezes, a pessoa, ela, ainda que não vê, mas ela pode sentir com fala. Né? Por exemplo, se a gente fala, a pessoa quando fala bomba, todo mundo sente. Mas quando, Nem sai correndo. quando há uma deficiência, quando Deus nos faz perfeito, nós temos os três. A fala, nós temos todos, bem dizer, a fala, o olhar, a dicção, que se diz, é a dicção, o tato, não pode, entendeu? Então, é em tudo para um, Tudo pode gerar uma relação, a verdade. entendeu? Uhum. Por exemplo, se a gente só fala que Deus é o dono do trono, por exemplo, se a gente fala que Deus é o dono do trono, porque realmente Ele está no trono, a gente sabe disso, e a gente não coloca Ele na exaltação, aí é o problema, esse é o problema. O problema é o trono para exaltar, é que assim, porque o temor e tal é Jesus, porque Ele que está no trono. não está em Jesus, tá? Você se fundou numa tese, vamos dizer assim, vamos jogar lá na área da você se fundou numa tese e esqueceu que dentro de três é um. Você está esquecendo do Espírito Santo. Sim, inclusive a igreja também é um com o Pai. Então, nós somos todos um porque nós somos filhos, nós somos todos um. Só que os filhos têm que reconhecer a honra de quem pertence à honra ao Pai, porque o Pai, ele pesa aqui o filho que der a honra ao Pai. Então, se o filho está exaltando, buscando a sua própria honra, exaltando a si próprio, a gente tem que abrir o olho. Não, é que às vezes, num versículo... É a maneira que o povo anuncia na terra. Do jeito que eles anunciam na terra, que se diz que Jesus Cristo é a interação. Mas Jesus Cristo, como o irmão anunciou, ele é o intercessor. Intercessor. Apenas. Por isso que não é... É a mesma coisa, às vezes, como a gente estava se comunicando, que você, como a sua mãe hoje não tem aquela condição de chegar num banco sozinha, você vai interceder por ela, você vai ajudar ela. Foi o que Cristo Mas aí, por exemplo, eu ficaria, por exemplo, se eu fosse lá e tal, eu ficasse só dizendo Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, até o fim do culto e tal, tchau, benção. Tudo bem? Não estou dizendo isso. Mas aí no caso é assim, ó, mas no caso, que nós estamos conversando, mas aí no caso, aí Deus, o que Deus fala? Buscai entendimento, discernimento e interpretação. Para quê? Para que tu possa saber quando o meu Espírito está falando na boca daqueles que são enviados, assim como Jesus Cristo foi enviado na terra. Então, por exemplo, assim como você está sendo uma enviada de Deus e está se profanando, se falando conosco, entendeu? Como é que nós vamos então, no final do culto, eu vou discernir que toda a exaltação de Jesus foi para o Pai. Não. Então... Exatamente. Mas aí você tem que absorver, presta atenção, aí você tem que absorver apenas o necessário para você. Não é tudo. Quando aqui tem não, mas aí vai ter uma hora, por exemplo, às 7h23 ou a gente vai honrar o Pai, porque não precisa ser tudo. Porque a gente tem que buscar sem cessar, até que a gente conquiste. Justamente. Né? Porque se ele mandou buscar, a gente tem que buscar até que quando você lê um livro, você lê um livro como? Como assim? Como você lê um livro? Com os olhos. Não. Sim, claro. Aí quando você lê um livro, você lê como ele? Você começa da onde? Do começo. A Bíblia é a Às mesma vezes eu vou ver A Bíblia é da mesma forma. A Bíblia é de um todo. Não são partes. Para que ela se complete, ela vence. De Gênesis a Apocalipse, mesmo que o início possa estar em São João, mas o início da Bíblia escrita, ela está de Gênesis a Apocalipse. Por que que quando Deus
mandou na terra João Batista primeiro e depois mandou Jesus Cristo? Você já analisou essa parte? Para preparar o caminho, né? Justamente. E por que João batizar Jesus? E por que João para batizar Jesus Cristo? Você já parou para analisar Ele era esse ponto? fiel a Deus, era um profeta. Não. Ele era divino, como Cristo era divino. Porque só um divino pode batizar um outro divino. E hoje nós somos batizados por aqueles que são gerados na carne. Então todos que hoje são batizados na terra, em todas as igrejas, são batizados pelo homem, para que sejam lavados teus pecados, entendeu? E ao longo do tempo, servir a Deus, acima de todas as coisas, e aquilo que Deus colocar como intercessor de Jesus Cristo. A Deus. A Deus. Quando Jesus Cristo foi batizado nas águas, para você ter uma ideia, quem que desceu? O Espírito Santo de Deus sobre Jesus Cristo. Aí naquilo ali, aí ele já tinha o poder. Naquilo ali, Deus ainda dobrou o poder dele. Dobrou. Para continuar anunciando a trajetória na terra. Entendeu? Aí ficou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a ordem se segue ao contrário. O Pai desceu o Filho e ficou o Espírito Santo. O Espírito Santo subiu o Filho para o Pai. Então, mas o reino agora... É de Deus. Não é Deus que está reinando. É que o homem prega Jesus Cristo. Deus mandou a gente buscar aquele reino. Gente, como é que a gente pode falar uma coisa dessa, pelo amor de Deus? A gente vive no reino da justiça em todo lugar, não é Deus reinando. O reinado dele, é paz, é paz, não tem nada a ver com isso aqui. É o pecado em verdade mesmo. Mas você viu que quando Jesus Cristo ele saiu de Israel e colocou os 12 apóstolos, eis que, como cativo, não me deram ouvidos. Ide e anunciai o Evangelho a toda criatura no mundo inteiro. Porque a tua descendência, que é Israel, não creu. Por isso que é essa mortandade lá. Você pode ver que a Turquia é do lado. E Jesus Cristo passou na Turquia. Líbano é do lado. Jesus Cristo passou ali do lado. Afeganistão é do lado. Jesus Cristo passou ali do lado. Mas na onde está concentrada a guerra? Agora, né? É sempre onde não deram ouvido a palavra de Deus enviado e intercessor por Jesus Cristo. Inclusive, o erro também de Israel foi não aceitar que Deus o enviou, porque ele era o Filho de Deus, né? Ele estava presente, que nem ele falou, ele estava presente com o Pai na criação. Então, o Pai o enviou, o Pai o concedeu todo o poder de juízo. Né? Então, e o Pai não pôde aceitar que ele não morresse, porque inclusive ele falou, se possível, passe de mim esse caso, mas não foi possível. Porque era o juízo que ele pediu, era esse. Justamente. Era para cumprir o que ele falou com o Pai, que ele fazer aqui na terra. Se não acontecesse isso aí... Mas ele tinha livre-arbítrio também, que nem todo mundo. Não, se ele quisesse... Mas foi não, porque aquele soldado, aquele povo, era só uma audição dele ali. Quer dizer, aí eu não tinha esse direito de nascer hoje. Eu não teria, conversando. Não teria direito nem de palavra, nada. Entendeu? Não teria esse direito de nós estar conversando sobre a Bíblia, sobre Jesus. Lá de Guarulhos, vem de Diadema, Guarulhos. Mas o pai ele concedeu que o filho morresse para que a esperança do amor ainda continuasse. Porque se tivesse sem a salvação de todo o reino tato, a libertação do pecado de todo o reino tato, ocorresse, aí tudo bem.
Não precisaria a gente ainda ficar esperando a esperança do amor nos alcançar. Mas, como não ocorreu a libertação do pecado de todo o reino tátil, o Pai precisava realmente de que fosse consumido a cruz. Porque não foi exercido o juízo, Então, conforme o Pai esperava. Como tu anunciou Não foi preciso sacar o cálice, e como tu no, o salário, né, do isso pecado. foi no Monte das Oliveiras. É como tu anunciou no começo da nossa conversa, né, amar ao próximo como a si mesmo. Um dos mandamentos que Deus deixou. Né? Uhum. Mas só que Qual a acima sua de interpretação disso? amar o próximo como a si mesmo é a gente sentir que o próximo precisa tanto de salvação quanto nós queremos. Agora, amar a Deus, a gente, amando a Deus, Não é isso. Porque, ó, Sabe por que não agora, é isso? antes de Porque gente- amar ao próximo como a si mesmo seria assim. Você, primeiramente, você tem que se policiar, você tem que se consagrar, você tem que se santificar, você tem que se libertar. Para quê? Para que você possa me amar. Mas eu aí sou eu não vou próximo, querer eu sou passar salvação para o próximo se eu não me amo. Justamente. Então, por isso que a gente tem que querer que os outros tenham essa Não, libertação, essa exatamente. salvação. A gente Para saber você que nós- anunciar o amor, você tem que se amar. É, mas aí pra você se se eu amar. não tiver amor, eu não vou nem querer saber disso, de fazer essas coisas. Por isso que eu prefiro amar a Deus e buscar isso. Justamente. Mas para Entende? amar a E Deus, ele tem que tem amar ao um próximo. Para você tem amar a razão. Deus, Deus é um próximo também. Então, que tem, inclusive, segurança espiritual, porque isso é segurança espiritual que eu preciso sentir na adoração. Para os outros também. Claro. Não só segurança espiritual para mim, mas os outros também. Mas não é a segurança espiritual. É, porque na igreja Na que verdade, assim, ó, nós, como você disse, temos o quê? Livre-arbítrio, correto? Como você hoje está, desculpa até dizer desta forma, não por experiência e nem por estudo, não. Mas assim, por aquilo que eu vivi. Às vezes você se confunde um pouco com o quê? Com as opiniões dos outros. Não, os outros não têm a mesma opinião que eu tenho. Então, justamente. É Mas isso que eu estou te dizendo. Mas não Que dá para nem me você confundir. me citou hoje, na nossa conversa, 4 pessoas. Que pessoas? Como assim? Tá vendo? Quando nós estamos conversando... Agora você se confundiu. Justamente por isso. Quando nós estamos conversando, a gente, quando fazemos citações de terceiros, a gente nunca pode fugir desse assunto. E nem daquilo que Deus, nosso Pai, colocou dentro do nosso coração. Nem você citou um homem que ele é revolucionário na Terra. Revolucionário. Lembrou? Ele é revolucionário na Terra. Como que você pode pegar uma pessoa revolucionária e dar uma ênfase junto ao que Deus deu a Jesus Cristo e ao Espírito Santo? Sendo que ele é carne como nós. Carne que pode chegar e pá, acabou. Tudo aquilo que ele fundiu, morreu, filho. Se ele vai se lembrar, não se sabe. Mas o Pai, através de Jesus Cristo, está reinando até hoje. Olha, Entendeu? Se eu vejo aqui com apertado. tá. Olha, mas se ele mandou buscar primeiro o reinar dele, eu não preciso aceitar que ele está reinando, Jesus. Porque ele mandou buscar. Ah, isso. Ah, tá. O nome dela. Elinete. Elinete, né? Elinete. Uhum. Elinete, você citou a respeito de um assunto. Você tinha comentado a respeito da mulher que foi pegar água, né? O Senhor chegou no poço. E um outro detalhe, você estava falando a respeito de guerra também.
Existe assim, ó, 3 perguntas para você. Você tem pai vivo, né? Não. Não tem, né? Tá. Se tiver um pai e a mãe, hoje, se tivesse hoje, o pai e a sua mãe do seu lado, você amaria o seu pai mais do que a sua mãe ou sua mãe menos do que o seu pai? Eu nunca não coloquei essa questão, não. Porque Deus mandou amar. Tem que amar os dois, não é? Uhum. Tem que amar os dois igual. Então, existe assim, quando alguém chegou e falou assim para o Senhor Jesus Cristo, falou assim, Senhor, nos mostra a Deus, ele falou assim, aquele que não vinha a mim não chegará ao Pai. Ele falou assim, aquele que não vinha a mim não chegará a Deus. Quer dizer, teria que passar por ele para chegar até o Pai. Então não seria, no seu caso, uma traição de você falar assim, não, eu adoro o Pai, ou eu tenho que adorar o Filho primeiro, ou eu estaria traindo um ao outro. Não seria isso. Isso aí você descarta essa possibilidade. Mas o amor faz isso, porque o amor supera toda a profecia. Então, se o Pai é o amor, eu estou seguindo o amor, então Jesus não é forte, é o amor, porque o amor supera toda a profecia. Então, porque o Pai é a porta, realmente. Então, é o caminho, a verdade, porque nós dizemos verdadeiramente porque o Pai é a verdade. Né? Porque eu mesmo preciso dizer que ele é o caminho, a verdade. O Pai a gente sabe que é a verdade, por isso nós existimos verdadeiramente. O amor a nossa salvação, é o caminho. É o Pai também que é sentimento. O Pai que é sentimento, ele que é o amor. Então, é no Pai que eu sinto essa segurança, que é o amor. Entende? Que é a verdade, porque a verdade é o que importa para a gente sentir com os pés no chão. Certo. Você nasceu, quem te formou? Como assim? Quem formou o espírito de vida dentro de você? Deus me deu o espírito de vida, Deus né? me deu o espírito de vida. Entendeu? E quem habita em nós? O espírito de Deus. Jesus Cristo habita em nós. O espírito de Deus, não é verdade? Para que o espírito de Deus habite em nós, Jesus Cristo habita em nós. E Jesus Cristo habitando em nós, já foi, acho que eles já explicaram mais ou menos, se ainda você entendeu, não entendeu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, isso assim, se eu adoro o Pai e deixo o Filho, que Deus falou, o Senhor falou assim, aquele que não vinha a mim, não verá o Pai. Quer dizer, então, entra num detalhe para você entender melhor. Então, não tem um amor a mais do que o Pai e a menos do que o Filho. O amor, ele é por igual. Ele é por igual, ele é nivelado. Porque, porventura, uma suposição. Vou dar um exemplo para você. Eu iria fazer uma oração agora, não sei, você faz a sua oração, você busca Deus do seu jeito, né? E você ora, assim, meu Deus, por exemplo, vamos para o Pai Nosso. Quando a gente oramos, nós falamos, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não é isso? Não é isso? Quem que foi que orou esta oração? Jesus. Foi Jesus. Foi ele? Uhum. Então, se ele orou essa oração, o Senhor mandou como ele falou, o irmão já falou, e ele olhou na terra, bom, até aí tudo bem, você estuda, você estudou faculdade, você entrou alguma coisa mais profunda, você vai entender isso. Então, quer dizer, quando ele olhou do céu na terra, ele viu algum justo? Não viu justo nenhum. Até, no entanto, existia Jesus? Não existia. Vamos voltar para o Velho Testamento. Quando você comentou a respeito da guerra que hoje se forma até em faculdade, escola, até uma criança hoje já fica sabendo que tem guerra lá, porque isso na escola, na televisão, todo mundo vê. Então, lá, quando Davi desagradou a Deus, que era rei, no Velho Testamento, lá antes de Jesus, que ele derramou sangue, o que foi que o Senhor falou para ele, você lembra? O que foi que Deus falou para ele? Quando derramou, não entendi quando derramou. Quando Davi derramou, que ele era rei, ele brigava, ele saía para peleja, e era derramado muito sangue da terra, não era?
E o Senhor falava, vai, eu serei contigo. Então era derramado muito sangue. E por devido de algum pecado também que ele havia cometido, que depois ele se arrependeu e até que Deus perdoou, o que Deus, você se lembra que Deus falou para ele? Não se lembra, né? Então, vou falar, você talvez se lembre. O Senhor falou assim, ó, por causa do derramamento do teu sangue, tanto sangue que você o derramou, nunca mais tirarei a espada de Israel. Você concorda com isso? Ou está vendo? Ou é errado ou é certo? Nunca mais eu tirarei a espada de Israel. O Senhor cruzou a espada de Israel até hoje sem guerra, por causa da desobediência. Voltando um pouquinho atrás, você falou a respeito daquela mulher samaritana que foi buscar água e que falou, me dá de beber. E quem que foi que falou com ela? O Senhor Jesus falou assim, a água que eu te der de beber, essa nunca mais eu terá sede. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta, tira Jesus Cristo e coloca Deus. Quem que era para estar no lugar ali para falar o que ele falou para aquela mulher samaritana? Então, que Deus descesse do céu e falasse por ele. Não, Deus o Pai, que você acabou ouvindo, né? Para você entender melhor, vamos fugir da palavra, vamos dentro do que você quer saber. E o Jesus Cristo, para ser o nosso intercessor. Vamos dar um exemplo que você é uma juíza hoje. Você está fazendo faculdade, não sei para quê. Mas Deus ali no lugar de Jesus falando para a samaritana, ele diria que não teria mais sede, porque a vida é eterna. A sede é a corrupção. Não, você vai entender. Eu estaria ter vontade de beber água, não sei. Isso. Ela estava falando de água, ele falou da água espiritual, não foi isso? Ele falou, aquela água que eu te der, essa nunca mais você terá sede. E ela falou, veja que é um profeta. Foi aonde? Foi desvendado, que ele falou assim, ó, tem tanto marido e esse não é o seu, não foi isso? Negócio assim parecido. Então, o que aconteceu? Ele o pregou ali, porque o Senhor, Deus, mandou ele para que ele cumprisse essa missão dessa da terra. Se você hoje é uma juíza, você está dentro do seu escritório, porventura alguém pode chegar na sua presença sem passar pela porta, sem passar pelo escrivão, sem passar por tal, para chegar até você? Pode? Não estou falando do homem, não estou falando de Deus. Porque se alguém chegar, vamos mais um detalhe, nós vamos já encerrar já, vamos um outro detalhe, Mardoqueu e o rei. Alguém entrava diante do rei sem a ordem dele, você conhece, o que acontecia se alguém entrasse diante do rei sem a ordem dele? Era executado. Aí a Esther foi, ele viu e agradou ao rei, foi isso? Então, quer dizer, agradou os olhos dele. Alguém entra diante da presença de Deus sem a ordem dele, então Deus mandou Jesus Cristo para que ele executasse todas essas obras. Por um homem entrou o pecado, mas por outro entrou a salvação. Não foi isso? Por Adão entrou o pecado, mas por Jesus entrou a salvação. E somente ele. Agora, o ponto a gente entrar em detalhe, que hoje nós vemos guerra, na Síria, isso daí, você já leu isso, que está escrito tanto no Velho como no Novo, assim, não assustei que isso ainda não é o fim, isso é apenas o começo. Estou errado nisso? Isso ainda é para nos assustar, que soltaram uma bomba, que veio um tsunami, levou a cidade inteira, que veio o vento, que o Rio de Janeiro, que está essa matança toda. Isso daí não é para nem se preocupar, que o Senhor falou assim, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Essas guerras que acontecem é para que se cumpra a palavra de Deus. Mas não é que Deus vai falar assim, ó, eu quero que morra. A palavra de Deus diz, o Senhor falou assim, o bom seria que todo homem se salvasse. Não foi isso? Mas por causa do pecado do homem, como você acabou de falar, mas como a gente pode adorar estando nessa terra? É o pecado. Santana e Gomorra está aqui. Mas a gente estamos aqui, como voltando um pouquinho atrás, que Deus na boca dele falou assim, nós estamos aqui buscando a Deus. Nossa, mas como nós estamos buscando nessa terra de pecado? Porque nós buscamos, porque quando foi mandado os anjos, uma terça parte do céu para a terra, quem foi que falou? Ai dos moradores da terra. Mas nisso, o Senhor falou assim, não veio trazer a paz. Foi isso ou não foi?
Eu não veio trazer a paz, veio trazer a espada. Então ele deu a espada para você, deu para mim, deu para ele, deu para nós brigarmos lutarmos contra o adversário da nossa alma, não é para lutar contra o você entende muito bem disso. Então, quer dizer, Jesus Cristo, ele está apenas intercedendo por nós. Porque, porventura, você acharia que eu não vou nem dizer a sua opinião, a sua fé, a sua decisão, mas o fundamento de tudo só tem um, só Jesus Cristo, só a Deus. Então, é assim, a sua opinião é uma, só que insisto, porém, eu porventura poderia passar por cima de Jesus Cristo e chegar direto ao Pai. Se ele falou, ninguém que vinha a mim não chegará até o Pai. Então, se você acha, na sua opinião, que é uma traição, mais ou menos assim, parecido, de chegar até o pai e deixar o filho, ou chegar ao filho e deixar o pai, não. Tira isso da cabeça, sabe por quê? Porque eles estão liberados tudo no mesmo nível. Então, por ele, você chega ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, e tudo entra na linha. Jesus foi bem claro, ele falou, eu e o Pai somos um. Uhum. A igreja também. Uhum. Como eu não estarei na terra, eis que envio o meu Espírito Santo. Consolador. Justamente, Consolador da paz. Mas a paz é dentro do nosso coração. Nosso coração. Porque se você não viver em paz, justamente, porque se você não viver em paz, é onde haja guerra. Aonde vem aqui, pega uma faca aqui, enfia em você, enfia no irmão. E assim é onde está acontecendo essa mortandade toda. Por quê? Porque você tem a paz que Cristo deixou como Espírito Consolador, junto com Deus. Então, mas eu estava falando sobre a espada, Isso. né? Que a gente Jesus veio não para a paz, mas a espada. Então, desde que a gente põe no nosso coração o reino de Deus, realmente é a paz, né? Então, a espada é transformada em reinado de Deus, porque não tem o porquê a gente estar guerreando, a gente só pode estar levando vida, porque se a gente está relacionando com vidas, então é isso que a gente tem para dar, né? Então é o que Deus nos deixou para dar, o reinar dele, que é vida, né? Mas através desse reinar dele, o que você tem que transmitir? O que paz, amor, Não, porque ó, tem que transmitir os são frutos as do Espírito palavras, de Deus, são as palavras de amor, de carinho, você está entendendo? E toda aquela riqueza que você teve desde criancinha, que você aprendeu do papai, da mamãe, do irmão mais velho, na escola, aquele então, carinho, mas os tudinho. frutos do Espírito Santo, os frutos são os frutos do Justamente, Espírito porque de o Deus, Espírito Santo ele não vai o conseguir reinar, aplicar se você não tiver o reinar de Deus. um parecer Mas de cidadão esse reino do que a gente céu. ainda não conquistou aqui, a gente tem no nosso coração, pode ter no nosso coração, e aquele desejo de conquistar essa graça, né, do gozo de Deus e tal, a benignidade. Mas a graça, por a paz, diferente da denominação, da religião, ela não é conquistada, ela é agraciada. Só que a gente está buscando aquilo que Deus dá graça. Se a gente buscar, se ele reinar, se a gente conquistar que Deus vai reinar, ele é a graça. Justamente. Né? Então, se ele estiver reinando com essa sua graça, esses são os seus frutos que vai estar fluindo em todo lugar. Justamente. Né? Porque o que a gente vive é isso. Né? Muitas guerras, muitas Que é para finalizar. vidas indefesas. Já é 11 um pouquinho, e o Rony está cansado, tadinho. Não, mas pode continuar, eu vou tomar um banho lá. Não vai orar com a gente, mas pode tomar água, tá? Então, eu vou para tomar um banho. mostrar e dar uma finalizada no que Deus deu, Deus, através de nós, e com aquilo que Jesus Cristo veio interceder por nós na terra, junto a Deus, né? Que a gente temos que transmitir o amor de Deus. Mas para isso, o que ele falou quando Jesus Cristo estava na terra?
Deus mandou, através de Jesus Cristo, ide e anunciai o meu evangelho a toda criatura. A toda criatura. Mas não as nossas opiniões, não as nossas inteligências, não as nossas interpretações, mas sim o amor de Deus. O amor de Deus. Ô, Gilson, ela prometeu para mim, o irmão aqui, faz 2 anos que ela usa esse óculos aí, né? Que ela ia ler um versículo da Bíblia para nós, não é, irmãzinha? Ah, eu ia ler, mas não Não, foi é que é necessário. a Bíblia, dá a Bíblia para ela, então você vai ler. Ah, não Sabe foi por causa do quê? necessário, não é Não, necessário. sabe por quê, irmãzinha? No dia de manhã pertence a Deus. É. Então, o que a irmã for ler para nós vai aceitar de bom grado. E a irmã falou que quando a irmã fosse ler a Bíblia, a irmã ia tirar o óculos, que nós estamos esperando. Eu estou Não é esperando. necessário, mãe. Eu uso o óculos para explicar aqui. Eu uso o óculos porque eu sofri muitas dores, né? No ano passado, eu sofri muitas dores que parecia estresse, dor na nuca, dor no dente, dor na cabeça, parecia estresse. E eu não conseguia me livrar dessas dores, até que eu fui descobrir que eu vinha dos olhos. E é como se minha vida estivesse sendo sugada mesmo. Então eu comecei a tapar um olho só, senti melhora. Então achei para não ficar com o olho só, eu comecei a usar o óculos. Mentira, Essa coisa não, eu fiz isso lá no quarto, mas eu prefiro não que me habituem comigo assim até que eu consiga que Deus está rindo. Então tá bom. Porque eu Então não vamos aqui. Então pode ler o versículo com óculos e tudo. É. Não, a graça de Deus eu não vou precisar A de graça óculos. de Deus é tá. Então lê o capítulo que a irmã falou que ia ler para mim, eu vou precisa, querer. Não, mãe. eu quero ouvir. Pode É abrir esse e ler, pode abrir e buscar ler. primeiro o reino de Deus e a sua Então justiça. isso, vamos lá. Isso, por que não? Você prometeu que ia ler. Ai, meu Deus do céu. Ah, não precisava não precisa. Claro que precisa. Você não falou que a semana inteira você quer ler para mim, agora não vai ler nada, não tem tempo. Não tem tempo. Ó, é isso aqui. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas acrescentadas. Aí todas. Hã? Ah, não, isso aqui sim, ali, gente. Buscar primeiro o reino de Fala o Deus, livro, o Mateus capítulo e o versículo. 6, Mateus 6 e 33. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Só isso? Aham, Amém. só isso. Tá vendo que maravilha? Amém. Bom, os outros versículos são originais, para saber quais essas outras coisas. Tá bom demais, né? Na vida aqui, desde 15 dias atrás, ela tá bem melhor, né? É, bom. Que maravilha, né? Se a irmã permitir, nós vamos orar então um pouquinho pra ela. A minha oração é uma só, é única. É, porque daquele Isso aí. É esse clamor que eu tenho 24 horas por dia. É a obra que eu tenho. Eu gostaria de ver esse clamor todo lugar na terra, para que Deus contemplasse na terra visse esse clamor o dia inteiro, o tempo todo. Isso. E tudo sempre está sobre o altar. 1 Coríntios 13 e 8. Que fala sobre o amor que supera sobre a profecia, né? Então, e esse clamor é obra desse amor. Todo o espírito de vida sobre o altar. Vem Deus Pai manifestar sua graça e seu reinar sobre o altar. Ele contemplando o altar, ele vai ver como essa terra só tem espíritos que sofrem em todo lugar, porque no altar está todo o espírito de vida. E você sabe É qual esse a obra do... Você sabe qual é o altar de Cristo hoje? Esse é o altar que eu apresento ao Pai na oração. Então, você sabe qual é o altar de Deus hoje?
Onde está o altar? No nosso coração, porque a gente nós. sustenta. Nós somos templos de Deus. Porque a gente que obra, né, para Deus, apresenta a Deus. Nós somos o altar de Deus. Nós fazemos os sacrifícios a Deus. Por quê? Tirando a indecência, andando na benevolência, no carinho e no amor. Certinho, Aliette. Tá, Tia? Foi bom você ter recebido nós, saído do quarto, né? Eu agradeço muito, nós vamos orar então. Tá bom? Em paz. Eu estou em paz. Não. Amém. O irmão quer passar para cá, irmão, do lado dos irmãos? Quer passar para lá? Tá bom, tá bom. Nós vamos orar aqui no senhor da oração, apresenta nós, o nome, Elinete. Elinete, apresenta a Elinete, e essa casa dos demais. Não, se caso for lá para mim, eu prefiro, cara, para Deus atender meu clamor. Vim reinar, manifestar sobre o altar. Diretamente a Deus. É só esse meu clamor. Amém. Então, aqui no senhor da oração, apresenta. Buscamos a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória, glória a Deus. Glória a teu nome, Deus. Deus que pode, aleluia. Glória. Rei eterno e santo, glória a teu nome, Deus. Aleluia, Senhor. Glória, glória a teu nome. Glória a Deus. Bendito tu és, ó Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Eterno Deus, Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus Cristo, teu santo Filho amado, que nós prostramos o nosso joelho em atos e votos de agradecimento, Deus eterno, por essa bondade, esta noite que o Senhor preparou cada um de nós, e prostramos o nosso joelho diante da tua presença em atos de agradecimento. Em obediência que todos os joelhos se prostrar, Senhor, seja no céu, seja na terra. Graça nós te damos por quanto temos dado o Espírito de vida, temos dado saúde, força, a oportunidade temos deslocado, Senhor eterno, da cidade de Diadema, os teus servos aqui de Barueri, os teus servos também lá de Santana. Temos vindo, Senhor, fazer essa visita no qual o Senhor nos permitiu. Essa casa temos recebido, Senhor, temos, Senhor eterno, falado, Senhor, suas coisas boas dos céus. Mas agradecemos, Senhor eterno, porque na conversa, Senhor eterno, quem opera somente é o Senhor. Porque Deus eterno, e uma coisa é certa, nessa terra, o que nós somos, Senhor. Um dia nós vamos tomar o nosso corpo e nós vamos para dentro de uma urna, de uma sepultura, Senhor. E o que restará nessa terra? Somente, Senhor eterno, a vida eterna para aqueles que o serviram, foram fiel até o fim. Graças te damos porque, Senhor, debaixo de tanta luta, debaixo de tanta dificuldade, debaixo de tanto choro e de tanta prova, e que nós passamos nessa terra, o Senhor ainda nos deu a oportunidade de abrir a nossa boca e glorificar o seu santo nome. Vamos te pedir assim, Deus eterno, assim como o Senhor entrou conosco, e assim como se faz presente nessa vida, vamos te entregar. Abençoa esta casa. Sim, Deus. Aleluia. Abençoa esta família. Abençoa cada um que habita aqui. Porque, Senhor, o nosso coração, muitas das vezes, nem nós entendemos. Às vezes ficamos confusos, às vezes pensamos e às vezes nós não decidimos. Porque na tua palavra está escrito assim: a sabedoria do homem é loucura para Deus. Mas a sabedoria de Deus também é loucura para o homem. Mas de uma coisa certa, a sabedoria que o Senhor nos
colocou na nossa alma, no nosso coração, no coração de cada um que está aqui, é para um dia levar nós para o reino da tua glória. E que essa promessa se cumpra na vida de cada um. Abençoa esta moça, Senhor eterno. Tem contado, Senhor eterno, a causa dela. Senhor, a dor que ela sente, Senhor, a enfermidade, Senhor, que muitas das vezes o atrapalha, até mesmo usando esse óculos. Mas vamos te pedir assim. Quando alguém falou e veio correr e dizia assim, Jesus Cristo vem aí. Glória a Deus. E o Senhor passava pelaquela cidade e alguém subiu em cima de um pé de figueira, Senhor. Um pé de figueira bravo, cheio de espinho. Um pé de figueira, Senhor eterno, porque quem era este homem, Zaqueu? Porque não podia ver porque era baixinho, mas queria ver o Senhor. E até que o Senhor passou e falou, desce, Zaqueu, porque me convém pousar na tua casa. Senhor, assim nessa noite, que o Senhor também convém pousar no coração de cada um. Porque querendo, Senhor, operar, ainda essa noite, essa moça, Senhor eterno, pode tirar esse óculos e sair por liberta na tua casa. Glorificar o teu nome. Não somos médicos, não somos curadores, não somos nada. Somos apenas o teu servo que orando e o Senhor faz obras. Que os anjos descem do céu e movimenta as águas, Senhor eterno, porque é naquela igreja, Senhor, todos que desciam eram curados. Senhor eterno, faz uma obra, faz um milagre na vida da tua filha. Traz, Senhor, tudo descendente do céu que for, e que o Senhor amasse essa alma, que um dia levar para o céu, Senhor, mas faz a cada um de nós entender, Senhor, a tua graça para entrar no teu reino. Abençoa ela, Senhor eterno, e que seja a tua vontade, que entra das ponta dos dedos do pé até a cabeça, e que entra pelo teu sangue e começa a movimentar como um tanque de Bethesda, Senhor eterno, e começa a mandar, Senhor eterno, a enfermidade, a dor, o choro, bendito é o nome santo do Senhor, a depressão, Senhor eterno, aquilo que o adversário vem atormentar a nossa mente, nos confundir, muito embora, Senhor eterno, mas abençoa e tira ela por vitoriosa, Senhor eterno. Como lesse essa palavra nesta noite, Senhor eterno. Assim, Senhor, cumpra na vida, Senhor eterno, de cada um que está aqui dentro. Senhor eterno, a tua filhinha que está aqui também, já na idade, Senhor eterno, me esqueci o nome desse moço também, abençoa ele. Essa também, todos que estão aqui, Senhor eterno, guarda debaixo do sangue do Cordeiro eterno. Faz uma aliança, um anel no céu, Senhor eterno, e a abençoa, Senhor eterno, no tempo certo, Senhor, põe no coração, na mente, o entendimento que nós temos e eles têm que entender para que nada o adversário venha nos confundir nesta terra, Senhor eterno, e que se tem que ficar envergonhado e confundido é o nosso adversário, Senhor eterno, aquele que procura o nosso mal, mas que nós, Senhor eterno, saímos por cima e o seu nome será glorificado. Fica nessa casa, fica na minha vida, na vida do irmão Ailton, do irmão Gerson, da irmã Jorge, toda essa casa. Abençoa a maioria, a enfermidade dela, a minha mãe, todos que pedem conta com a nossa oração, a Érica, os demais, todos, Senhor eterno. E vamos te pedir assim, Deus, nós, Senhor eterno, fizemos assim a nossa parte na oração. Aí vamos dizer assim, Deus eterno, vamos levantar dessa oração, vamos embora. Mas eu só te pedir uma coisa assim, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, o que tiver de completar dentro dessa casa a obra, que os anjos completem. Glória a Deus. Nós glorificaremos Deus. Glória a Deus. E nós vamos glorificar o teu nome. Glória a Deus. Seja feito segundo a tua vontade. Graças nós te damos por tudo. Guarda a minha viagem de volta, os demais que vão trabalhar, os demais que vão dormir, os que estão viajando, guarda os passos do Senhor. Agradeço também, peço assim que o Senhor abençoe e prepara a nossa viagem amanhã também. Senhor eterno, onde quer que nós vá, Senhor eterno, vá conosco na ida e na volta. Agradecemos a Ti por tudo, no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, qual vive e reina para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é louvado. Amém. Glória a Deus.
Mas já. Às vezes, alguma coisa, irmã. Deus mostrou alguma coisa através da oração, pode transmitir pra gente. Já sei que eu Glória a Não, Deus. o que eu senti foi uma paz imensa Glória a Deus. e um amor muito grande pelos irmãos. Glória a Eu Deus. insisti com Deus para que Ele realmente conduzisse os irmãos em segurança e em paz. Foi isso que eu senti. Glória a Deus. Amém. Uma comunhão muito grande. Glória a Deus. Vó. Vó. Ah, não, só tá ouvindo. Mãe? Mãe? Mãe, Oi? precisa de alguma coisa. Tem alguma coisa pra transmitir? Fala pra sua Eu mãe. senti o mesmo. Meu pai, comunhão. Gente, eu vou tomar um banho. Ela Tá bom, fica à vontade. Ela quer falar alguma coisa aqui? Minha irmã, você quer falar alguma coisa? Pra nós, você pode falar. Se você quer falar alguma coisa pra nós, pode falar. Pode falar pra nós, né? Se quiser discutir, fala pra nós. Fala só Fico muito agradecida, né? Os irmãos virem até aqui. Amém. E eu creio que foi de Deus, porque eu tinha pedido a Jesus para que Ele mandasse meus irmãos, assim, de qualquer igreja, para orar por nós, pela minha filha, que chegava muito jovem. Glória a Deus. E eu creio que o Senhor já recebeu. Glória a Deus. A nossa bênção nós já recebemos, eu creio. Glória a Deus. Glória a Deus. Até porque eu venho pedindo a Jesus para mandar os irmãos aqui orar. Né? E graças a Deus chegou o momento. Glorioso. Amém. Bem-vindo para os irmãos. Ah, pode continuar. Ela tá falando aqui. Pode continuar falando. Não estou entendendo. Se quiser falar mais, pode falar. Não, eu já falei, o que eu mais queria falar é agradecer aos irmãos de terem vindo, porque Jesus mandou que vocês vierem. Amém. Se eu quiser preparar, você volta, né, mãe? Isso, na volta assim. Tocar um Pode violão. voltar, irmão. A casa está aberta, viu? A Maria quer falar uma coisa? Tá contente? Muito, muito. Muito contente Tá mesmo. bom. Graças a Deus, né?